Saudação de paz a todos, que Deus abençoe em Cristo Jesus a vida de cada um de vocês. Aqui é o pastor Rodrigo Cajado falando, que a graça e a paz de Cristo possam envolver a sua vida nesse momento. Nós estamos iniciando aqui uma série de mensagens num quadro que nós estamos denominando Irmãos na Rede, onde nós queremos usar as redes sociais para edificar a sua vida com a palavra de Deus. E para a nossa primeira meditação, nós queremos usar aqui Provérbios de número 18, e o versículo de número 21, que diz o seguinte: a vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Palavras são chaves que podem tanto abrir quanto fechar portas na minha vida e na sua vida. E quantos de nós não têm se prejudicado por não saber usar a palavra certa, da maneira certa, na hora certa e com a pessoa certa? Eu queria, com base nesse versículo da palavra de Deus, trazer aqui 5 princípios da comunicação eficaz. O primeiro princípio: sempre pense o que falar. Antes de falar, tenha certeza do que você vai falar. Então vamos lá. Primeiro princípio, o que falar. Segundo princípio, como falar. Terceiro princípio, com quem falar. Quarto princípio, quando falar. E quinto princípio, aonde falar. No primeiro princípio, sobre o que falar, eu preciso estar atento sobre o assunto, abordá-lo da melhor e da maneira mais clara possível, para que o que eu quero dizer realmente seja entendido. Nesse caso, a empatia é muito importante, porque o importante não é o que eu digo, é o que o outro entende. Então eu tenho que dominar o assunto, aquilo que eu estou falando, para que o outro me ouvindo, ele me compreenda. Porque quem não é entendido, jamais será atendido. Então, antes de falar, domine o que falar. O segundo princípio é como falar. Você às vezes fala até a coisa certa, mas fala da maneira errada. Como falar leva-nos a pensar na maneira com que nós vamos abordar a pessoa, a maneira com que nós vamos trazer à luz o assunto a ser tratado. Como falar tem a ver com educação, tem a ver com gentileza, tem a ver também com a veemência daquilo que eu estou falando. Jesus certa vez disse: olha, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Isso significa dizer que o que eu falo não pode deixar dúvidas, mas para que isso aconteça, tem a maneira certa de eu falar. Eu não posso falar não com o som de talvez. Então, quando você dizer não para alguém, essa pessoa entenda que não é não. E quando você dizer sim para alguém, essa pessoa não tenha dúvida de que ela pode contar com você. Então descubra o que falar, mas também descubra como falar o que vai ser dito. Terceiro, quando falar. A Bíblia diz que há um tempo para cada propósito debaixo do céu. E às vezes a gente até fala a coisa certa, da forma certa, mas na hora errada. Tem muita gente tratando assuntos em momentos inapropriados e por isso não alcança os objetivos almejados. Mais do que saber o que falar e como falar, precisa saber quando falar. Essa é a hora. Será que o momento em que o meu cônjuge está nervoso é a hora de tocar nesse assunto? Será que no momento em que meu patrão está estressado é o momento de abordar um aumento de salário? Será que essa é a hora mesmo que você deveria tocar nesse assunto? Porque às vezes você falou a coisa certa da forma certa, mas no tempo errado, no momento errado. Então esse princípio é muito importante, porque às vezes o seu pedido poderia ter sido atendido se tivesse sido feito no momento certo. Respeite o tempo de cada propósito, respeite a hora de fazer as coisas, então você vai perceber que os resultados serão sempre melhores. O quarto princípio é com quem falar. Você está falando com a pessoa certa? Eu aprendi uma coisa com Deus: eu falo com quem pode resolver o problema ou com quem faz parte do problema. As outras pessoas
não devem ser inseridas nesse problema. O nosso grande problema é inserir dentro de um contexto pessoas que não fazem parte dele. E às vezes você está falando a coisa certa, da forma certa, na hora certa, mas para a pessoa errada. Às vezes você vai desabafar, abrir a sua vida conjugal com alguém que é divorciado, com alguém que nunca levou a sério um relacionamento. Você está falando uma coisa certa, da forma certa, na hora certa, porque o seu coração está pedindo que você desabafe com alguém, mas você está contando a sua situação para quem não tem nenhuma capacidade de gerir uma vida sentimental. Ele abriu mão da dele, vai saber administrar a sua. Então, mais do que saber o que falar, preciso saber com quem eu falo. Então, se eu quero tratar um problema, eu tenho que ir às pessoas que estão envolvidas no problema e que podem me ajudar a resolver o problema. Se eu quero fazer uma pergunta dentro de uma sala de aula, não pergunte para o aluno do lado, pergunte para o professor. Ele é a pessoa certa para te responder. A gente precisa aprender a levar o assunto aonde ele vai ser resolvido, aonde ele vai ser sanado. Então, identifique primeiro a pessoa, antes de sair por aí abrindo a sua boca e contando segredos do seu coração a quem não tem capacidade de ouvir e de te ajudar. E por fim, nós precisamos saber o lugar de falar. Eu acho muito errado da nossa parte tratar assuntos pertinentes a ambientes diferentes daquele que nós estamos. Vejo pessoas tratar na igreja assuntos pertinentes à vida profissional, à vida social, e quando chega no trabalho querem falar de igreja, quando chega no trabalho querem falar de futebol. Entenda que assim como há um tempo para cada propósito, há um lugar também. E todo lugar exige um protocolo, todo lugar exige uma postura. Você quer ser feliz em qualquer lugar que você entrar, respeite o protocolo deste lugar. Então descubra se o ambiente que você está ele é pertinente para o assunto que você quer abordar. Caso contrário, guarde esse assunto para um outro momento, para uma outra hora e para um outro lugar. Então fica aí uma dica. Quer ter uma comunicação saudável, uma comunicação eficaz e produtiva? Lembre-se, antes de falar, domine o que falar. Descubra como falar. Descubra a quem falar. Descubra a hora de falar e o lugar de falar. Fique na paz. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em Cristo Jesus. Em breve estaremos enviando novas mensagens para edificar a sua vida. Shalom de Deus e até a próxima.